Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos de Matemática. No vídeo de hoje nós vamos discutir a correção da atividade 6 do Caderno Trilhas. Lembro vocês que eu e o professor Paulo temos postado as correções do Caderno Trilhas para vocês, mas é importante também que, se vocês tiverem alguma dúvida, acessem os nossos encontros virtuais. Estão acontecendo toda segunda e sexta-feira, das 14 às 15 horas, lá no Classroom, tá bom? Joia! Boa aula para vocês! Atividade 6, armazenamento de dados. Hoje nós vamos ver uma questão relativa a unidades de medida comuns em armazenamento de dados e, principalmente, a concepção de potência disso. Então, vejamos. Vivemos na sociedade da informação e, com certeza, você já ouviu algumas palavrinhas famosas nesse mundo tão marcado pela presença da internet. Bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Mas, do que se tratam? Estamos falando em capacidade de armazenamento de dados de um dispositivo eletrônico. Vamos lá. Um bit é um dígito binário 0 ou 1, ou seja, é uma posiçãozinha de memória do meu dispositivo de armazenamento onde eu posso armazenar 0 ou 1, ou seja, dois possíveis valores. 1 se for 0 ou se for 1. Um byte é um conjunto de 8 bits, então quer dizer que eu tenho agora já uma potência de base 2. 1 kilobyte é um conjunto de 1024 bits. 1 megabyte é um conjunto de 1024 kilobytes. 1 gigabyte é um conjunto de 1024 megabytes. 1 terabyte é um conjunto de 1024 gigabytes. Então, quando eu vou trafegar entre essas unidades de medida, eu vou multiplicar ou dividir por 1024 bits. Então, o tráfego deles também é uma potência de base 2, mas que resulta no valor de 1024 bits. Então, é importante a gente observar que as transformações nós vamos usar o inteiro 1024 bits, tá bom? Bom, também observa que matematicamente a gente pode enxergá-los com uma relação de grandeza. Então, um bit é menor que um byte, que um kilobyte, que um megabyte, que um gigabyte e um terabyte, e assim sucessivamente. Nós podemos trabalhar com potências de 10 também, e é importante a gente observar isso. Exemplo, eu tenho um HD com 14 TB, então eu estou me referindo a 14 terabytes. Se eu tenho então 14 terabytes, significa dizer que eu tenho 14 trilhões de bytes. Tá? Bom, e como é que a gente calcula isso? Como é que a gente pode trafegar com isso? Vejamos os exercícios. Primeiro, no seu computador, um documento de texto geralmente é medido em kilobytes. Uma imagem pode ter alguns megabytes. Um pendrive tem alguns gigabytes de memória e um HD externo, dispositivo de memória externa, pode ser medido em terabytes. Notem que o K ele é utilizado com a letra minúscula, porque a letra maiúscula é para Kelvin, é uma outra unidade de medida. E o G é utilizado em letra maiúscula porque o G minúsculo se utiliza com a grama, que também é uma outra unidade de medida que nós já discutimos. Um exercício. Observe os dados do meu computador e responda às questões. Então, notem, quando a gente vai consultar a nossa capacidade de armazenamento, a disponibilidade de memória do nosso computador, nós carregamos essa janela. E aí, no momento que nós carregamos essa janela, nós visualizamos os dados. A capacidade, o espaço usado, o espaço livre, que estão, no meu caso, no caso de quem elaborou essa questão, em gigabytes. E aí, verifica-se a primeira pergunta. Qual a capacidade total de armazenamento de dados em gigabytes do meu computador? Agora eu ponho uma lupa porque eu não enxergo
eu tenho aqui 913 gigabytes. Então a resposta é imediata, 913 gigabytes, sem nenhuma conversão. Agora, é claro, a segunda questão, item B, pergunta: considerando o espaço de armazenamento usado do meu computador, qual é esse valor em megabytes? Então, se a gente der uma olhadinha nessa janelinha, nós vamos ver que o espaço usado a resposta está em 739 gigabytes. Só que eu quero saber em megabytes. Então, se eu quero saber em megabytes, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar multiplicar isto. Ou seja, eu estou convertendo de giga para mega. Então, eu vou fazer o produto de 1024. Então, será 739 vezes 1024, a resposta 756.736 megabytes, tá? Exercício C. Considerando o espaço de armazenamento livre do meu computador, qual é esse valor em terabytes? Então, agora notem, nós vamos lá com a lupa, eu tenho 173 gigabytes. Só que agora eu quero passar para uma unidade de ordem maior. O terabyte é maior que o gigabyte 1024 vezes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar 173 gigabytes e agora dividir por 1024. O resultado, 0,168945 terabytes. É conveniente arredondar sempre, então nós arredondamos na segunda casa decimal depois da vírgula, analisamos a terceira é 8, certo? Então aumenta uma casa na casa analisada. O resultado, então, 0,17 terabytes, tá? Bom, exercício 2. Diz assim: faça as conversões solicitadas. Então agora vamos rever o que eu acabei de explicar. Eu tenho uma tabela, certo? Esta tabela, eu tenho terabyte, que é a unidade de maior grandeza, gigabytes, megabytes e kilobytes, que é a de menor grandeza. Se eu quero trafegar entre elas, eu posso fazer o seguinte raciocínio. De tera para giga, eu multiplico por 1024, de giga para megabytes, 1024, de mega para quilo, 1024. Se eu quiser trafegar das unidades menores para as maiores, então eu divido por 1024. Tá? Fazendo esse raciocínio, então agora vamos para as perguntas. Item A diz o seguinte: um HD que possui 3072 kilobytes tem quantos gigabytes? Então, quer dizer, eu estou em kilobyte e quero passar para gigabyte. Logo, eu então tenho que dividir por quanto? Por 1024 duas vezes. O resultado, então, será 0,002929 gigabytes. Agora, aproximadamente 0,003 gigabytes. Perfeito? É sempre interessante a gente fazer esse arredondamento. Bom, B. Um computador que possui 288 bits, presta atenção, não é bytes, tem quantos bytes? Então, quer dizer, um byte tem 8 bits. Então, se um byte tem 8 bits, eu quero saber quantos um computador de 288 bits tem em bytes, basta eu dividir por 8. Dividindo por 8, 288 dividido por 8 será 36 bytes. Item C. Um celular que possui 1125 bytes tem quantos bits? Mesmo raciocínio, um byte tem 8 bits, certo? Então, se eu tenho 1125 bytes, e eu quero saber em bits, basta eu multiplicar. Então, 1125 vezes 8, resultado, 9000 bits. Beleza? O que é bits? Bits é uma única posição. Byte é o quê? É um conjunto de 8 posições. Agora vejamos um pouquinho de notação científica. O que é a notação científica? A notação científica é uma forma de representar
números de grandezas astronômicas ou de grandezas atômicas, ou seja, números muito grandes, distância da Terra para o Sol, ou números muito pequenos, um elétron, um átomo. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar uma forma de que toda a comunidade científica consiga compreender aquela dimensão. Exemplo aqui da massa do planeta Terra. São 6 heptilhões. É um número muito grande que a gente não é nem comum a gente ver esse nome, heptilhão. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver o milhão, bilhão, trilhão, e ali parou no trilhão. Só que, claro, que toda unidade tem seu correspondente nome, mas a gente não está habituado a usar. Então, para que a gente não precise utilizar todos esses nomes, muitas vezes variados, nós usamos a potência de 10. Tá? Então, quer dizer, esse número com muitos zeros, se a gente contar a quantidade de casas decimais, nós temos 24 casas decimais. Então, nós podemos escrever 6 vezes 10 elevado à 24ª potência. Por quê? Exemplo, o número 100. O 100 não é 10 vezes 10? Então, quer dizer, é 10 elevado à segunda. O 1000. O 1000 não é 10 vezes 10 vezes 10? Ou seja, 10 elevado à terceira, que é o quilo. Tá? E assim sucessivamente. Logo, a potência de 10 e a notação científica auxiliam a gente a compreender os números muito grandes ou muito pequenos. No segundo exemplo, o número da massa do elétron. Eu confesso que eu nem sei como é que se lê isso, esta unidade. Mas eu sei dizer que é 9 vezes 10 elevado a menos 31. Tá? Então, quer dizer, é um número muito pequeno, por quê? Porque a potência é negativa. Tá? E é claro, eu posso pensar que eu estou manipulando a vírgula 31 casas, ou seja, no número escrito por extenso vai ficar 0,0000000 até 9. Mas se nós contarmos o número de casas decimais até passando 9, nós temos 31 casas decimais. E aí a notação científica, o rigor, pede que tenha um algarismo significativo antes da vírgula, que é o 9, e depois verificamos o número de casas decimais e a correspondente potência, no caso de um número muito pequeno, menos 31. Beleza? Eu vou colocar um link aqui de um vídeo sobre uma aula especificamente sobre notação científica. Assistam, deem uma olhadinha para vocês se aprofundarem um pouco mais no assunto. Tá bom? Joia! Bons estudos para vocês. Beleza, pessoal. Com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. De qualquer forma, reforço que eu e o professor Paulo estamos disponíveis para vocês para tirar as dúvidas, tanto do Caderno Trilhas, quanto das atividades complementares que nós temos postado. Então, sugiro que vocês acessem o Classroom lá no Google Meet. Nós temos um encontro marcado toda segunda e sexta-feira, das 14 às 15 horas. Beleza? Joia! Boa semana!